Você tem que saber. O arrebatamento acontecerá antes ou depois da grande tribulação? A resposta para essa pergunta é muito simples. Faça uma análise dos seguintes textos, e diga a você mesmo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso. Pois, antes desse dia, terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse isso quando estava com vocês? Ou seja, quanto à vinda de Jesus, e quanto ao arrebatamento, isso só ocorrerá depois que o anticristo se levantar e se revelar. Paulo pede para que ninguém se engane quanto a isso, pois eles já falavam sobre isso anteriormente. Porque, inclusive, tentarão usar as cartas, ou seja, a própria Bíblia, para dizer o contrário. Será que é por isso que em Mateus capítulo 24, 15, Jesus diz que a igreja verá o grande terror ocupar o lugar santo? E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror, de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. E será que vão chegar ao ponto de dizer que o arrebatamento esteja acontecendo, sem realmente o estar? Veja o que diz Mateus capítulo 24, versículo 23 ao 27. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui ou o Messias está ali, não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção. Eu estou lhes dizendo tudo isso, antes que aconteça, e, se disserem, vejam. Ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda, vejam. Ele está escondido aqui, não acreditem. Porque, assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Significa que haverá uma falsa vinda. Um falso arrebatamento. Veja que o fator, vir como um relâmpago, não faz menção à rapidez com que irá acontecer. Não. Faz menção ao fato de que assim como todo mundo consegue ver um relâmpago, que risca o céu de uma ponta a outra, assim também todos verão a vinda de Jesus. E talvez alguém diga, mas isso se refere a Israel que ainda estará aguardando o Messias. Veja, do versículo 29 ao 31, Jesus conta como será sua vinda e logo em seguida, do 32 ao 35, ele fala sobre a lição da figueira, a lição do pé de figo. Dizendo que observando a árvore, sabemos que está chegando o verão. Ou seja, quando as coisas preditas em Mateus 24 acontecerem, saberemos que está próxima a vinda de Jesus. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. A lição da figueira, Mateus 24, 32. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes, e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar.
Eu afirmo a vocês que isto é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A linha pré-tribulacionista usa o próximo versículo, para afirmar que não saberemos sobre a vinda de Jesus. E que por não sabermos, se o arrebatamento acontecesse depois da grande tribulação, nós saberíamos. Porque Jesus disse que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas, Jesus foi bem específico, dia e hora, são coisas específicas demais. O fato de você não saber o dia e a hora em que seu filho irá nascer, não significa que você não saiba que isso será em até 9 meses. E que não saiba, pelas dores, que a hora vem. Mateus 24, 36. Jesus continuou, dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois, antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado, e o outro, deixado. Outro fator, que os pré-tribulacionistas usam, é o texto seguinte, para dizer que, ninguém sabe quando será o arrebatamento, logo, não será após a grande tribulação. Porque Jesus fala que as pessoas serão pegas de surpresa, como nos dias de Noé. Porém, de novo, olhe bem para o texto. Nos dias de Noé, quem foi pego de surpresa foi o povo, porque não estavam conectados com Deus, mas não Noé. Quanto mais aproximava-se o dia, mais Noé sabia. Será que Noé não sabia que era chegada a hora, quando já não faltava mais nenhuma espécie de animal faltando entrar na arca? Mateus 24, 36. Jesus continuou, dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois, antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado, e o outro, deixado. O apóstolo Paulo acaba com essa confusão toda, quando diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 3, que o dia do Senhor virá como ladrão. Mas observe com atenção o texto. E veja quem são os ladrões esses ladrões. E irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando, e como, essas coisas vão acontecer. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas olhem o que Paulo continua dizendo a seguir. Do verso 4 ao 11. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão, que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite, nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo, como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem dormem de noite, e os que bebem é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. O anticristo será reconhecido e aceito como Messias,
por parte de Israel, que irá recebê-lo no lugar santo, ou seja, no posto de Filho de Deus. E, também possivelmente, no próprio templo sagrado. A Bíblia diz que antes do anticristo vir, não haverá vinda do Senhor, nem arrebatamento. E que antes do anticristo vir, haverá a apostasia. Muita gente desviada. Seriam os desigrejados. Não sei. Mas, o arrebatamento bíblico e verdadeiro, não será uma surpresa para quem está em Deus. Como o dilúvio não o foi para Noé. Nós somos os Noés, e os mundanos são os que estão dormindo, são os que estão nas trevas, e estarão, sob o domínio do anticristo, dizendo, agora há paz e segurança. E então, o anticristo se revelará, e virá sobre eles a repentina destruição. As pessoas agora, estão muito preocupadas em serem salvas da grande tribulação. Mas então por que Deus não salvou os próprios 12 apóstolos? Porque os deixou serem assassinados cruelmente? Porque deixou a igreja do primeiro século ser cruelmente perseguida e morta? Em que, somos melhores que eles? Eu diria aliás, que eles é quem são melhores que nós. Se a igreja será arrebatada antes, quem serão afinal, os mortos e perseguidos por causa de Cristo, citados em Mateus 24? Pessoas preocupadas em não passar pela grande tribulação, mas Jesus disse que morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos, quando Ele vier. E além disso, se a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, quem serão aqueles que rejeitarão a marca da besta e sofrerão as consequências? A resposta está aí. Só haverá uma única vinda do Senhor, e um único arrebatamento. Não tem essa história da igreja subir antes. Porque quando ele vier, já será o fim, e não o começo do fim. É óbvio. Pré-tribulação é um grande engano. Fiquem na paz do Senhor. Inscrevam-se no canal, deem like no vídeo. E espalhem a semente.